meu nome é Flávia Vieira, eu sou artista plástica portuguesa e resido em São Paulo há 6 anos. A minha formação académica é em pintura, na Faculdade do Porto, em Portugal. E depois, enfim, falando da formação académica, desenvolvi o meu mestrado em Ciências Humanas e Sociais, em Lisboa, mas dentro da área da comunicação e artes. Neste momento estou em São Paulo a desenvolver o meu doutorado em poéticas visuais na Unicamp em Campinas, onde eu falo assim, basicamente sobre a relação do fazer manual com a produção artística contemporânea, que é também um assunto que eu trago para a minha prática artística, assim de uma forma muito geral. É um trabalho que fala sobre de que forma é que as práticas artesanais são incorporadas na prática artística. E para isso, e daí eu utilizar alguns meios tradicionais, como a tecelagem ou a cerâmica, mas, enfim, tentando ressignificar estas práticas no contexto atual. O trabalho que eu apresentei para a sala de projetos do Auroras intitula-se Pandan, e ele foi pensado e criado especificamente para este espaço. É um trabalho que é fundamentalmente constituído por 2 tecelagens suspensas no teto e por um conjunto de 4 elementos escultóricos feitos em cerâmica, 2 deles na parede e 2 deles também pendurados. E há também uma tecelagem menor, fora do espaço, que no corredor aqui do Espaço Auroras, que funciona como uma espécie de resumo ou estudo daquilo que acontece, daquilo que eu proponho dentro da sala. Este projeto Pandan advém das minhas perguntas e pesquisas no meu trabalho artístico, portanto ele relaciona-se bastante com o que eu tenho vindo a desenvolver e é um trabalho que, assim, de uma maneira muito geral, ele fala sobre, procura tentar refletir ou discutir sobre as práticas artesanais e manuais e tradicionais, digamos, uma linguagem mais popular, entre aspas, e uma prática também que historicamente e culturalmente é associada às artes aplicadas e às artes decorativas, não é? Tecelagem, cerâmica. De que forma é que essas linguagens elas se comunicam ou dialogam, qual é o espaço delas ou o lugar delas na prática artística, numa prática, digamos, mais erudita, não é? Se quisermos contrapor erudito com popular. E daí este trabalho apresentar projetos em cerâmica e em tecelagem, que são 2 tecnologias tradicionais, não é? Que também são muito associadas às artes decorativas e às artes aplicadas. E é muito, enfim, quem observa o trabalho, uma questão que é muito presente é esta repetição de um padrão que acontece tanto nas tecelagens como nas cerâmicas e que justificam o título da exposição, não é? Um pandan, ou seja, existe uma combinação entre vários elementos, não é? Um elemento que combina com o outro, não é? E cria uma relação de pandan. E esta relação de pandan, de similitude formal entre os vários elementos, é uma tentativa, no fundo, de igualar ou uniformizar os valores estéticos existentes em cada um dos objetos. No fundo, o que eu estou a procurar dizer é que eles pertencem todos à mesma família e não existe propriamente uma hierarquia de valores entre eles. Eles todos convivem, coabitem de uma forma uniforme, igual. E esta questão, esta discussão das hierarquias de valor encontra um ponto de contato, uma referência que foi muito importante neste trabalho, que foi o estudo das culturas indígenas brasileiras,
nomeadamente a Carajá, a Surini, enfim. Tentei pesquisar um pouco de que forma é que, enfim, a sua cultura material, cerâmica, cestaria, tecelagem, ela é construída, e quais são os materiais, e quais são as gramáticas formais. Então, este trabalho tem essa referência muito forte. E uma coisa que eu fui percebendo é que essas culturas brasileiras, indígenas, também não hierarquizam os objetos que eles constroem, não é? Que são construídos. Inclusivamente, eles também é utilizada também uma mesma gramática formal em vários suportes objetuais. Então, por exemplo, é possível encontrar a mesma gramática formal numa cestaria, numa tecelagem, numa cerâmica ou até mesmo numa pintura corporal. E claro que cada um com os seus procedimentos específicos, não é? Porque, por exemplo, a pintura corporal, a pintura é feita com pigmentos naturais, o tal genipapo, que dá origem ao preto, ou o urucum, que dá origem ao vermelho. Mas depois a cestaria é outro método. A própria material ele é pigmentado anteriormente, enfim. Mas uma questão muito interessante é que essa estamparia, essa gramática formal, ela meio que se repete em vários objetos. Então, de alguma forma, também existe uma certa uniformização entre vários objetos. E isso também demonstra uma certa aproximação do fazer artístico à vida cotidiana, não é? Há uma certa aproximação que faz com que também não haja propriamente uma hierarquia, que é o que eu também procuro falar neste trabalho. Ao mesmo tempo, esta discussão também encontra um outro ponto de contato, que é o trabalho desenvolvido pela artista ucrânio-francesa Sonia Delaunay, mais especificamente nas suas experimentações dos anos 20, ali quase Bauhaus, em que ela também tenta aproximar o fazer artístico à vida cotidiana através procurando incorporar outras áreas não artísticas, como a cenografia ou o design de moda, na sua prática. Ela ficou muito conhecida pelas suas produções de pintura, não é? E foi uma grande contribuição para o desenvolvimento do orfismo, juntamente com o marido dela, enfim. Mas também ficou muito conhecida por essas experimentações muito ousadas, não é? Tentar incorporar outras áreas da vida no seu trabalho artístico, nomeadamente a cenografia. Inclusivamente, uma das imagens de divulgação deste projeto foi um still frame de um filme no qual ela participou como cenógrafa e figurinista, que é o Le Petit Périgord, de 1926, em que é um still frame onde aparece um personagem, uma bailarina, cuja vestimenta é ela feita em zigue-zague, é um padrão em zigue-zague, e esse padrão de zigue-zague é repetido no cenário onde ela se encontra. Portanto, existe também essa contaminação de padrões, não é? Em vários suportes. E os padrões geométricos que a Delaunay criou ao longo da vida, enfim, são encontrados em várias áreas, não é? Guarda-chuva, no fato de banho, no biquíni, numa pintura. Então, essa contaminação de formal é muito interessante e serviu também de base para a produção deste trabalho. Então, eu encontrei esses dois pontos de contato que eu achei muito interessantes na Sonia Delaunay, né? Também nessa tentativa de aproximar as suas produções à vida cotidiana, e as produções também indígenas. Este trabalho advém de uma pesquisa muito intensa sobre o fazer. Isto foi uma pesquisa que sempre esteve presente, mas que se intensificou este ano com uma exposição que eu produzi na Cubic, que é uma galeria no Porto, uma exposição que se chamou Hopes and Fears, que é uma apropriação
do título de um ensaio do Willie Morris, que é enfim, que foi o fundador do movimento Arts and Crafts, juntamente com o John Ruskin. E enfim, o Willie Morris foi uma figura muito importante para o desenvolvimento desse movimento. Ele criou uma série de ensaios, no fundo, numa espécie de uma procura de valorização do fazer artesanal, num contexto em que a Revolução Industrial, enfim, ganhava cada vez mais espaço e a própria produção artística sofreu, entre aspas, com essa revolução. Portanto, o John Ruskin e o Willie Morris procuraram juntos, enfim, reativar esses processos artesanais que estavam a ser perdidos com a produção industrial e procuraram trazer isso também para a produção artística, não só o design, enfim, mas também para a produção artística. E esse livro, Hopes and Fears for Art, que ele, né, contextualiza isso numa produção artística, interessou-me bastante e achei que fazia sentido, enfim, fazer essa citação na exposição, porque foi uma exposição que toda ela girou em torno dessa questão do fazer artesanal no contexto da arte. Inclusivamente, eu também, foi uma exposição onde eu apresentei tecelagens e cerâmicas, e onde essa questão do fazer foi muito predominante. No caso das tecelagens, eu trabalhei com colorações naturais, portanto eu própria tingi as lãs com elementos naturais, oriundos do Brasil. Também nas cerâmicas foi utilizada essa coloração natural, portanto a minha ideia era realmente levar ao extremo essa ideia do fazer e acompanhar todos os processos de construção do objeto. Claro que não foi numa atitude saudosista, não é? de um fazer que já aconteceu, não é? Não foi numa atitude saudosista, mas foi numa espécie de uma procura uma tentativa uma espécie de contramão, se calhar, de uma visualidade atual que é extremamente agressiva e caótica. Então eu senti necessidade de trazer essa dimensão para a minha produção. E no fundo ela serviu muito de base para o desenvolvimento do trabalho que eu apresento aqui na Sala de Projetos do Auroras. Aliás, um dos trabalhos dessa exposição também se chamava Pandan, mas era um exercício bem menor, de selagem e de cerâmica também, onde existia essa relação de combinação entre os dois elementos. A questão da coloração natural, ela é mais relativamente recente, ela surgiu muito por conta da exposição que eu apresentei na Cubic, no Porto, que poderia ser muito interessante para o objeto, trazer essa história dos pigmentos. No caso da Cubic, eu utilizei pigmentos oriundos do Brasil, o açaí, o jatobá, o feijão preto, porque eu achei que isso era... enfim, como eu estava a desenvolver projetos aqui no Brasil, achei que isso fazia sentido e trazia também um novo significado para o trabalho. Paralelamente a essas experimentações, eu também fui pesquisando de que maneira é que os povos indígenas brasileiros, eles próprios coloram os seus objetos, e foi aí que eu percebi que, enfim, o junipapo, que dá a coloração de preto, né, é muito utilizado, não só nos objetos, como na própria coloração corporal, e o urucum, do qual se obtém o vermelho, é também utilizado. E eu acho que essa coloração natural é uma forma, enfim, é no fundo tentar acompanhar todos os processos de criação até à sua origem, de facto. E
Eu e o Thierry Freitas, que foi a pessoa que produziu o texto aqui para, para o projeto, nós decidimos incluir no texto uma pequena imagem que eu tinha já desenvolvido há um ano atrás, mais ou menos, que é de uma mão pintada a preto e branco, que também advém dessas minhas pesquisas sobre a coloração corporal. E esse trabalho chama-se Make-up, como se fosse maquiagem, não é? Porque essa ideia de mascarar, né, de transformar a aparência de uma coisa, acaba por estar muito presente nestes trabalhos, não é? De que maneira é que essa cosmética ela transforma a aparência de uma coisa e ela é portadora também de uma identidade e de uma simbologia própria, não é? Por exemplo, nas culturas indígenas, a coloração corporal, cada uma delas tem um significado específico e muitas vezes associado a um ritual específico. Portanto, essa ideia de que essa maquiagem está associada a um significado, a uma simbologia, acabou por estar muito presente aqui neste trabalho e não só, também nos que eu tenho vindo a desenvolver. Estas cerâmicas foram pigmentadas com feijão preto e com carvão, que são pigmentos oriundos do Brasil. Enfim, um pouco para trazer essa discussão também da cosmética para este trabalho. E por isso é que eu e o Thierry achamos que podíamos integrar uma imagem da mão no texto, apesar dela sair um pouco fora da exposição, quer dizer, ela não está aqui presente, mas é uma espécie de chamada de atenção que há essa questão aqui no trabalho. Existe uma série de fotografias de mãos, não é, que foram pintadas. A primeira que eu produzi chama-se Carmen, porque ela vem ela surgiu num exercício de residência de uma revista online, que é Wrong Wrong, e, enfim, a proposta para essa residência era criar uma série de imagens que falassem sobre a relação Brasil-Portugal. Este era o tema central da edição da revista online, que aquilo é uma espécie de revista. E então eu peguei na figura da Carmen Miranda, sendo ela uma representação dessa ligação Portugal-Brasil, né? Que ela é portuguesa, mas emigrou para o Brasil. E produzi uma série de imagens em torno dela, e, enfim, não propriamente em torno dela, mas do que ela suscita em termos de pensamento, de discurso. Então produzi uma mão pintada de rosa e preto, que se chama Carmen. Enfim, porque a figura da Carmen Miranda é uma espécie de... ela é a representação da transformação visual, da aparência, não é? As roupas dela e os adereços dela são altamente exuberantes, não é? Então ela era uma espécie de figura, ela demarcava-se por conta dessa questão, não é? Pelas cores também, enfim. Então essa mão que eu produzi foi uma espécie de paralelismo a essa exuberância dela, não é? E com essa exuberância do poder da transformação. De facto, criou-se um efeito óptico no final, não é? Entre os objetos, que não foi propriamente intencional, mas acabou por acontecer, porque a tecelagem também tem uma dimensão grande, não é? Então é um pouco inevitável que essa ilusão de ótica aconteça, mas a utilização do mesmo padrão, ela responde a essa necessidade apenas de criar enfim, no fundo dizer que todos os objetos pertencem à mesma família. Enfim, e também, falando do que tu disseste sobre a disposição dos objetos no espaço, o facto de ter apresentado tecelagens suspensas e, por exemplo, não na parede, como elas são tradicionalmente apresentadas, tem que ver com uma procura exatamente, de as retirar do seu estatuto de tecelagem.
Porque como o trabalho fala muito sobre essa relação entre os procedimentos tradicionais e a linguagem artística, de que maneira é que elas dialogam, eu não queria assumir a tecelagem como uma tecelagem. Até porque ela relaciona-se com as cerâmicas, então seria um pouco ambíguo essa, né, manter esse estatuto de tecelagem e querer ao mesmo tempo que ela se relacionasse com a cerâmica. Então achei que seria mais interessante retirar a tecelagem do seu contexto de tecelagem e retirar também a cerâmica do seu contexto de cerâmica. Daí eu ter decidido suspender os objetos e não colocá-los na parede, ou no caso da cerâmica, colocá-los num plinto, enfim, como seria se calhar mais expectável. E de facto no final criou-se um ambiente, criaram-se uma espécie de paredes, não é? Criou-se talvez um novo espaço dentro do espaço, não é? O espaço é um espaço retangular, mas eu acho que se acabou por criar um outro espaço aqui dentro, não é? Que obriga que a pessoa também tenha outro movimento, não é? De ir por trás, de tecelagem, ir para a frente, enfim. Existe aqui um movimento diferente do corpo e isso, de certa forma, também remete para um entendimento do espaço doméstico também, né? Acho que essa dimensão ela acabou por aparecer aqui de uma maneira um pouco inesperada, eu acho, mas criou-se aqui uma relação de domesticidade com o espaço e também com os objetos, que eu acho que pode ser interessante também porque acaba por reforçar também essa ambiguidade do estatuto de cada imagem, de cada objeto, né? Eles vêm de um contexto doméstico, mas ao mesmo tempo não são de um contexto doméstico, vêm de um contexto artístico, mas também ao mesmo tempo não são de um contexto artístico. Portanto, acho que a disposição dos objetos acabou por reforçar essa ambiguidade da natureza de cada um dos objetos.